O primeiro viral de Doja Cat, intitulado Mo, apresentou a artista ao público com essa maneira leve, carismática, mas ainda assim artística. Inclusive o próprio clipe da faixa foi gravado de maneira mais leve, caseiro, utilizando ali referências cômicas para poder mostrar essa persona que viria a conquistar boa parte da indústria musical. Com a atenção do público voltado para Doja Cat, a gravadora lançou o Deluxe do Amala, o primeiro álbum de Doja Cat. Depois disso, ela lançou seu segundo álbum intitulado Hot Pink, que teve o icônico hit Say So, que estava em todo lugar. A faixa permitiu que Doja Cat alcançasse ainda mais o mainstream, conquistou mais prestígio do público, ela foi bastante elogiada, e então com o terceiro álbum Planet Her, ela conseguiu se elevar ainda mais como artista e uma hitmaker. Dessa vez, Kiss Me More, ao lado de SZA, conquistou o público e foi uma das principais faixas do álbum, e Doja conseguiu se elevar como a nova estrela da música. Só que as coisas começaram a mudar na imagem de Doja depois que algumas polêmicas surgiram antes e durante a era Scarlet. Ela foi exposta por estar em chats que foram acusados de supremacia branca, ela também ofendeu os próprios fãs e teve outros problemas que acabaram distanciando Doja do público, impactando o prestígio que ela já tinha. Hoje a gente vai entender o que rolou com a carreira de Doja Cat e as principais polêmicas que ela esteve envolvida, mas antes eu quero me apresentar se você chegou agora no canal. Olá, eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, então já se inscreve aqui no canal para poder não perder os futuros vídeos que vão sair, e também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. Uma das primeiras polêmicas que Doja Cat se envolveu foi em relação a alguns termos considerados ofensivos. Em 2018, um tweet de 2015 surgiu em que ela associava Tyler, The Creator a um termo que é ofensivo para a comunidade LGBT+. Ela respondeu em 2018 falando que não é porque ela utilizava um termo como aquele que ela necessariamente odiava pessoas gays. Então, em 2020, novamente uma questão de 2015 voltou. Dessa vez, um título de música que Doja usou, que foi lançado em 2015, era um termo que era utilizado por pessoas preconceituosas e racistas para poder satirizar e ironizar a violência policial contra pessoas negras. E essa polêmica surgiu em um contexto muito sensível, porque era quando estavam acontecendo os protestos por conta do caso de George Floyd. Doja também falou depois que essa música tinha uma letra perdida, que era a pior música de todos os tempos e que ela não estava conectada com a violência policial. Só que uma outra questão também surgiu. Doja Cat foi apontada como uma pessoa que frequentava chats de supremacistas brancos. Doja então se desculpou na época falando que usava os chats como forma de socializar e confessa que não deveria estar em alguns chats, mas que ela nunca esteve em trocas nem conversas racistas e que ela tinha orgulho de ser uma mulher negra e da sua herança sul-africana. Depois de um tempo disso, ela fez uma live e ela abordou sobre essa questão, falando que acusar os chats de serem supremacistas, de serem ultraconservadores era algo falso, e que na época que ela estava presente nesses chats, ela atuava até como moderadora, banindo pessoas que utilizavam termos racistas e preconceituosos. Em julho de 2022, Doja Cat também se envolveu em uma polêmica com o ator Noah Schnapp, que é o Will de Stranger Things. O que aconteceu? Noah postou um print de uma conversa que ele teve com a Doja Cat, em que Doja pedia para ele poder facilitar ali o caminho para que ela se aproximasse de Joseph Quinn, que interpretou Ed Manson na série e acabou se tornando muito querido por boa parte do público. Doja então fez uma live falando sobre esse exposed que ela levou do ator, chamando ele de cobra e de falso. A gente tem que lembrar que na época Noah tinha 17 anos. Obviamente, Doja, uma mulher adulta, ficar xingando alguém que tem 17 anos não pegou muito bem e ela foi criticada por isso. Além do fato de que ela pediu para uma pessoa de 17 anos ajudar ela a ficar com um cara. E mesmo com todo o hate, Doja falou que todo mundo era estranho e sem graça e que por isso ninguém queria ficar com eles. Um outro ponto que levantou debate também sobre a Doja Cat foi o namoro dela com Jay Cyrus. Jay Cyrus é um streamer que foi acusado de abuso emocional e manipulação contra seguidoras e moderadoras que eram bem mais novas do que ele. Em uma carta, ele admitiu o comportamento abusivo e predatório e pediu desculpas por isso. Quando Doja Cat foi sinalizada sobre esse histórico de Jay Cyrus, ela falou que não ligava para o que as pessoas achavam sobre a vida dela e que nunca iria ligar.
Em 2023, Doja Cat se viu em uma nova polêmica depois de ela postar uma foto usando uma camiseta que tinha a estampa do Sam Hyde segurando um rifle. Sam Hyde é mais conhecido por ser um comediante que tem um canal no YouTube e também um programa, tinha um programa na Adult Swim, porque esse programa foi cancelado por conta das postagens que Sam Hyde fazia nas redes sociais, enaltecendo o ultraconservadorismo e práticas racistas e sexistas. O público via isso, começou a criticar e o programa acabou sendo cancelado. Além disso, Sam Hyde doou $5.000 para um site neonazi após esse site ter sido processado por organizar uma campanha de assédio contra uma mulher judia, de acordo com o Los Angeles Times. O veículo jornalístico perguntou a Sam Hyde por que ele fez essa doação, e ele simplesmente falou que ele queria mostrar aos repórteres que ele ganhava mais dinheiro do que eles. E o fato de Sam Hyde segurar um rifle na imagem que estava estampada na camiseta de Doja Cat não é à toa. Essa imagem, essa associação de Sam Hyde e um rifle foi uma resposta como meme à quantidade de massacres que estava tendo nas escolas. Então a comunidade de incels, toda vez que tinha algum tipo de massacre, falavam que era Sam Hyde, mas não em tom acusatório nem nada do tipo, apenas como diversão e para zoar, como se isso fosse uma coisa cabível de ser zoada. Então, quando o público viu Doja Cat utilizando uma imagem em uma camiseta de uma pessoa que tem todo esse histórico, eles começaram a alertar ela sobre o histórico, dessa pessoa. Só que o Doja Cat então apagou a foto, postou uma nova foto com a camiseta cortada e na legenda ela colocou vários emojis com os olhos revirando. E isso não pegou nada bem pra ela também, porque mostrou que ela não estava dando muita atenção pra uma causa que é muito importante. Depois, em uma entrevista para a Apple Music, ela falou sobre esse caso e disse o seguinte: "Antes de tudo, eu não sou uma pessoa política de forma alguma. Sinto que quando se trata desse tipo de coisa, eu preciso cair fora completamente. Política não é algo que eu queira trazer para a minha vida. Eu só quero criatividade, alegria e, a realidade imediata dos meus amigos, da minha família, da minha música e tudo mais. Você não pode saber de tudo, e eu usar uma camiseta de alguém que eu achava engraçado é um ataque às pessoas? Não é um ataque, isso não afetou o mundo de um jeito que agora a gente precise ficar olhando por cima do ombro. Não precisamos." Ela diz também que acha que não deve se explicar nem se provar pra ninguém que vai projetar qualquer coisa em cima dela. Doja Cat também se envolveu em uma polêmica com os fãs depois que ela disse que a fanbase dela, que se intitula Kittens, deveria sair do celular, procurar um emprego e ajudar os pais em casa. Vale ressaltar que o título Kittens da fanbase, a própria Doja criou uma enquete para poder escolher se seria Kittens ou Cubs, mostrando que ela estava consciente que ela fez parte do processo de nomear a própria fanbase. Em um outro caso, um fã pediu para a Doja falar que os ama e ela falou que não ia falar porque não os conhece, então não os ama. E uma outra situação em que o fã falou que eles estavam apoiando ela, seja nos momentos altos e baixos desde muito tempo, Doja falou que eles são loucos. Nessa época isso se tornou muito viral e de muito peso para o fandom da Doja Cat. Ela perdeu cerca de 500 mil seguidores, mas isso também não a abalou, porque ela falou que ver todas essas pessoas indo embora era como se ela tivesse derrotado essa grande fera que a segurava por muito tempo. Em uma outra ocasião, uma fan account, uma conta de fãs dedicada à Doja, perguntou pra ela qual nick, qual usuário que eles deveriam colocar. Doja falou pra eles simplesmente deletarem tudo e repensar a vida deles. Depois disso, várias contas dedicadas a artistas foram desativadas ou entraram em atos indeterminados. E por que Doja Cat fez isso? Agora eu vou falar um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse caso. Então, essa parte aqui é toda especulativa, tá bom? Quero deixar isso bem claro. E bem, Doja Cat, eu acho que ela acabou sendo moldada com o tempo para poder ser essa grande popstar. A gente pode ver isso no instrumental das músicas, que tem um tom mais de pop, que querendo ou não, atrai mais ouvintes, porque é mais facilmente consumível. Esteticamente também, Doja Cat sempre teve uma imagem mais colorida, que as pessoas podiam se relacionar de uma maneira mais confortável, sem romper tantas barreiras no âmbito visual também. E mesmo quando ela aparecia em ambientes voltados mais para a moda e público fashion, ainda assim, a maneira que ela fazia aquilo ia mais pela vertente ou do meme, do engraçado, que a gente já tem uma familiaridade com ela nesse sentido, ou ia para um âmbito realmente de beleza e de, ok, isso é muito bonito e ela sabe como usar. Então o caminho de Doja Cat levou ela a conquistar muito mais público e atrair mais pessoas. E quando a gente pensa nisso,
acaba que também as expectativas aumentam, porque você tem mais pessoas para poder agradar, as gravadoras estão vendo que você está dando certo, então vai ter expectativa em todo o trabalho seu de atrair os mesmos números ou ainda mais. E eu acho que antes do Scarlett ela estava pensando assim, o que ela poderia fazer de novo para poder manter esse padrão. E aí eu não sei se foi uma tentativa dela de marketing ou se foi uma tentativa de se auto-humanizar, mas ela acabou indo na contramão de tudo. Quando a gente vê o Scarlett, ela está mais na vertente do rap, o instrumental é muito diferente do que ela já trouxe anteriormente, por mais que tenha algumas faixas que estão ali mais na vertente do pop, como agora Hills, ainda assim toda a premissa do álbum é ser bem diferente dos outros trabalhos que ela já teve. Então, musicalmente ela mudou a própria imagem, visualmente também ela mudou, ela apareceu com a cabeça raspada, a estética dessa era tem uma estética mais ali do terror, de uma coisa mais demoníaca, ela brinca também com isso, especialmente em Demons, né, no clipe. O próprio comportamento dela mudou, tanto com o público, quanto com os fãs, quanto também com a mídia. Então, Doja Cat mudou tudo. Ou seja, Doja Cat preencheu todas as caixinhas da carreira dela, âmbito visual, musical, moda, comportamento, para poder causar e chocar, né, com essa nova era. Pode ter sido ocasional, mas eu acredito que foi tudo muito bem intencional, o que me faz questionar de até onde era marketing e até onde era ela sendo genuína mesmo. Mas também pode ter sido uma tentativa dela de se auto-humanizar no sentido de que, ok, tem o risco de eu decepcionar as pessoas, né, com os meus próximos lançamentos, então por que eu não vou ser intencional nisso, indo realmente contra tudo que eles esperam? Não sei, posso estar viajando, mas tem gente também que alega que isso foi uma estratégia de marketing por conta dessa noção de que quando há polêmica, há mais alcance das produções e você consegue mais fama, mas a Doja Cat estava num ponto da carreira que não importa o que ela lançasse, ia ter alcance, ia ter notoriedade, as pessoas iam pelo menos querer ouvir, nem que fosse para poder falar mal. Então eu me pergunto, realmente seria uma questão de marketing? Bem, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários o porquê que você acha que a Doja Cat mudou tanto a estética na era Scarlett, se foi melhor ou pior para a carreira dela, apesar dos números falarem que foi pior. Curta esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal também se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa para vocês também discutirem sobre o tópico. Agradeço muito por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.